laboratório de vento da Cacau. Então tá. A Cláudia Lucanda é doutora e mestre em educação pela Unesp de Rio Claro, é formada em comunicação social, é professora de cinema e audiovisual e é pós-doutoranda aqui no PPG. Ela foi premiada 2 vezes no Festival de Cannes. A sua atuação como artista e educadora concentra-se na interseção entre laboratório, entre cinema e educação. Integra o grupo de pesquisa IMAGO, o Laboratório de Imagem, Experiência de Criação. Integra também o coletivo Cronópolis, ambos da Unesp de Rio Claro, com atuação no coletivo cinematográfico Quinoa. Entre 21 de agosto e 19 de outubro de 2023, ela esteve no Centro de Investigação em Estudos da Criança, sob supervisão do investigador do CIEP, Fernando Elídio Ferreira. Experiência que vai ser o foco da apresentação de hoje. Tudo bem? Então, estava conversando com o André um pouco aqui, né? Hoje eu vou falar mais sobre a experiência de campo, mas já vou conversar um pouco antes de entrar, né, na parte empírica, né? Trazer um pouco para vocês como que foi a experiência de conseguir daí fazer esses 2 meses em Portugal, né? Então, eu sou bolsista do pós-doc, o edital, não lembro o número exatamente, mas um edital para bolsas de programas conceito 7 no MEC. E eu entrei em novembro de 2022, a gente sou muito ruim de dar, dezembro de 2022, novembro de 2022, fico agora até maio de 2024. Eu tive além da bolsa, né, eu tinha um valor para reserva técnica, e esse valor da reserva técnica incluía congressos, né, que poderiam ser internacionais, também incluía congressos, eventos, e também incluía coisas que fossem relacionadas à pesquisa. Além de tradução de artigo, tinham várias coisas no edital que poderia ser usada a reserva técnica. Como era uma reserva técnica que, a meu ver, era boa, eu resolvi fazer uma experiência no exterior, porque eu não tinha feito isso no doutorado. O edital autorizava que a gente saísse, que eu pudesse sair até 30 dias, né? Só que eu consegui sair de 60, mas teve uma burocracia para conseguir fazer esse trâmite. Como minha pesquisa é em audiovisual, e lógico, você tem que preparar muita coisa de equipamento, muita coisa depois de edição, né, e etc., eu consegui fazer me pediram um cronograma para conseguir sair de 60 dias ao invés de 30. E aí eu fiz essa parte comunicacional de enviar um cronograma circunstanciado em inglês e um em português para ser aprovado foi o ProPG, né? Acho que é isso. Pelo ProPG, e daí depois eu esperei para voltar e eles aprovaram. E aí, lógico, esse cronograma assinado pelo professor Fernando Elídio, que esteve aqui, né? Então foi com ele que eu fiz essa experiência dos 2 meses. Como ele disse, né, no Centro de Investigação de Estudos da Criança. E aí, enfim, aprovou e eu consegui sair. A verba da reserva técnica é 25 mil, eu acabei usando mais, porque a gente sabe como que é difícil todas as coisas que a gente tem que fazer, e principalmente como é caro, né? Como tá caro viajar para a Europa. Então a gente sempre vai imaginando que, vou 25 mil, para mim é uma boa grana. Mas aí você fazer seguro, né? E aí toda essa questão de eu fui em alguns lugares, numa das escolas que eu fui, que foi essa daqui que tem essa foto, que eu fiquei mais tempo, que foi na Vila de Famalicão, não ficava em Braga exatamente. Eu tinha que pegar um trem, depois eu tinha que depois pegar um Uber para chegar todos os dias. Então toda essa logística a gente tem que pensar na hora de fazer o cronograma. Eu teria feito muita coisa diferente, principalmente pensado em viajar antes e escolhido um lugar antes e não ter deixado tão em cima da hora. Porque às vezes a gente fica um pouco sem saber quando vão te responder, né? Então assim, eu mandei para uma professora da Alemanha também para tentar fazer essa experiência, né? Ela respondeu uma vez, depois não respondeu mais. Daí o César me sugeriu o Fernando, que daí o Fernando facilitou. Mas enquanto eu esperava essa, eu já tinha que pensar em outra.
Então, a gente tem que mandar para várias até que uma aprove. Porque, claro, se você não consegue sair, se você não tiver essa aprovação, né, e tudo isso também, como o professor vai também abrir espaço para você lá dentro do lugar que você vai estar, é muito importante, porque não adianta nada falar assim, vai, e aí tipo, o professor não abre esse espaço de te levar até o lugar, de te apresentar as coisas que você pode fazer de acordo com a tua pesquisa, né? Então, assim, alguém tem alguma dúvida nessa parte de como que eu consegui fazer esse intercâmbio? Né, esse estágio, né? Quiserem perguntar alguma coisa antes de eu entrar na pesquisa? Então, aí, antes de eu sair daqui, né, por isso que eu falei essa coisa da data, essa coisa de quantos meses para fazer o que eu preciso fazer, que quero fazer lá em Portugal, né? Olha, eu vou ser sincera para vocês, muita coisa aconteceu diferente do cronograma, mas as coisas aconteceram, isso que foi importante. Porque, como tinha esse centro de investigação de estudos da infância, o professor Fernando falou que eu ia trabalhar numa escola chamada Francisco Sanches, que é em Braga. E eu fiquei esperando durante um mês para poder entrar nessa escola, e eu não consegui entrar nessa escola porque teve um monte de processos, que começo de um novo semestre, etc. Então, eu me senti um pouco perdida nesse sentido, mas ele arrumou um outro lugar para eu estar fazendo, né? O legal da Francisco Sanches seria porque eles têm uma quantidade maior de imigrantes, né? De imigrantes dessas escolas, né? Acho que a Eliane deve saber. Sua pesquisa foi lá? E aí, eu consegui depois entrar nessa escola, né? Consegui fazer oficina com 2 turmas. Inclusive uma de adolescentes com dificuldades de aprendizado e um outro com crianças. Mas aí, tipo assim, faltava 2 semanas para eu vir embora, eu estava ainda fazendo a pesquisa ali dentro, sabe? Então ficou tudo muito embolado. Mas enfim, muita coisa aconteceu. Porque aí a esposa dele, a Andréia, trabalha também numa escola de ensino básico, que é em Vila de Famalicão, que é essa. E aí, enquanto eu não conseguia entrar na Sanches, eu comecei a fazer nessa escola aí da Vila de Famalicão, que era muito perto de Braga. E aí foi muito bom, porque eu fui todos os dias nessa escola, praticamente. Né? E aí, como ela me dava carona para voltar, às vezes eu ficava tarde também, então eu vi como que funcionava a escola de toda forma, assim, consegui ter essa experiência cultural, né, de como funciona a educação em outro país, né? E aí nessa escola, assim, eu consegui uma proximidade muito boa com as crianças. Algumas vezes algumas coisas me atrapalharam, porque também eu entendi que eu estava lá, mas que eu estava lá quando desce para entrar, sabe? Tinha momentos que ela falava, não, agora não dá. Tanto é que no dia da filmagem principal, eu tive 50 minutos para fazer o filme com as crianças, da filmagem principal. Porque o que acontecia é que as crianças tinham tanta coisa para fazer, e os professores também tanta coisa para fazer, que às vezes não dava. Então, professora, na tarde então eu vou poder fazer? Aí ela falava que podia, daí chegava a professora de educação física. Então, eles, tudo bem, começo de semestre eles estavam se entendendo ainda. Mas com isso já foi um dado de pesquisa para mim. Eu pensei assim, poxa, nossa, a criança não se desliga da função de aluno, né? E toda hora ela não fica na função criança quase na escola, sabe? Então, mas aí teve essas coisas, mas eu consegui concluir lá, apresentar o filme para a escola, e agora eu ainda estou investigando esse material, porque tem muita coisa. Eu dei 5 oficinas. Então eu tenho material para quase outro pós-doc. É muita coisa. Aí eu vou trazer hoje para vocês resultados de 2 oficinas, resultados em filme e resultados também de pontos de partidas de coisas que eu pensei com as relações entre cinema e educação que aconteceram lá, tá? Então aqui essa foto aqui é de lá da uma escola de ensino básico da Vila de Famalicão. A turma que eu dei aula era de 7 a 8 anos, quarta série indo para o 5º ano, né? Que lá também essa divisão é um pouco diferente. Mas enfim, pode passar? E aí, só para explicar, o título que eu ponho Cinema em Modo Criança é porque eu defendo um cinema que seja com imagens feitas por crianças, que são imagens que desestabilizam esse mundo do adulto, né? Essa forma nossa de
de ver as coisas através de uma simetria, né? Então, essas imagens são tudo de campo, tá? Essa. Então, podemos entender um pouco de perspectiva da minha pesquisa, para vocês se situarem, qual é a perspectiva que eu trabalho com cinema e educação na escola. Podemos entender uma imagem no cinema como produto de uma causa e de um efeito. Nesse caso, a gente tem o roteiro, o desenvolvimento do argumento, aí a gente escolhe os planos e vai lá e filma, né? Então, como um produto de uma causa e do efeito. Ou podemos desconstruir a imagem e colocarmos esta no campo do sensível, em que as situações não se explicam a partir de um movimento automático e do tradicional ato de filmar, mas um espaço de acontecimento e da observação da observação do extracampo, tá? Vocês sabem o que é o extracampo? Só para dar uma perspectiva. Vou falar. O extracampo vamos supor, aqui você tem um enquadramento, o plano, vocês estão vendo tudo que está aqui. O extracampo é tudo que não está dentro do quadro, tudo que está fora do quadro. Então, às vezes, no cinema a gente não vê uma imagem, e aí a paisagem é uma praça, mas daí você automaticamente na sua cabeça, mesmo que não esteja delimitado, você imagina o que vem depois? Que está para além dessa imagem, é o extracampo. Eu trabalho com uma ideia de extracampo que não só é a imagem, mas também tudo que está não só o que vaza a imagem, mas também tudo que está na imagem a gente não ouve e não vê. Então eu trabalho como extracampo tudo aquilo que a gente pensa quando vê uma imagem. Então, as referências de filmes, emoções, as coisas que passaram na nossa infância, tudo. Então, assim, porque uma imagem, ela traz muitas camadas e faz a gente imaginar muitas coisas, né? Então, eu trabalho com esse conceito de extracampo um pouco nessa questão da observação também do que está além do campo, do que está além da imagem, né? Então, tudo que você pensa e tudo que aquilo que a imagem afeta e faz você pensar, o som de uma coisa que às vezes não aparece, mas você sabe que aquilo imita som, que aquilo coloca som. Então é como se fosse uma captura do invisível até, que é outra coisa que às vezes eu... Mas entenda mais ou menos o que seria esse extracampo? Porque está fora do quadro, vamos pensar assim, tá? Pode mudar. Então, em linhas gerais, né, eu sempre tive interessada na minha pesquisa em dar expressão ao cinema realizado por crianças de 3 a 7 anos, a partir de uma perspectiva ensaística, ou seja, de uma perspectiva de que não fosse um roteiro, de que o cinema não entrasse como uma palavra de ordem, dizendo é assim que faz um enquadramento. Então, numa perspectiva mesmo de livre pensar, de ela poder pegar a câmera e sair filmando aquilo que afeta ela. Às vezes, algumas crianças, as menores, até colocam a câmera na boca, ou então maiam ela no chão, mas tudo isso se torna imagem e é produto de pesquisa, mas dessa perspectiva de ensaio, que vem do filme ensaio também, né? E aí, eu defendo que se existe uma outra história das imagens no mundo das crianças, porque é isso que a gente percebe pelos filmes, a minha pergunta de pesquisa aqui no pós-doc é: por que não há uma nova educação da percepção? Né? Para que adulto também consiga enxergar um pouco essa perspectiva do mundo da criança. Então, são as coisas que geraram essa pesquisa. Aí, se quiser, por favor, mudar. Então, a minha atividade de campo em Portugal foi de 20 de agosto a 21 de outubro. Então, eu cheguei dia 20 e fui embora dia 21 de outubro, 2 meses. E aqui eu coloquei uma imagem, só para ir trazendo algumas imagens das crianças. Essa aqui é a grama pela Lara, de 6 anos. Tá? Então, isso dá para fazer várias exposições fotográficas só com as imagens dele. Aí, puder mudar, por favor? E aí, aqui eu trouxe todas as oficinas que eu dei. Você pode mudar para o próximo? Eu fiz muita coisa nesse tempo, não sei como eu não morri. Ó, a primeira oficina, Filmar em Modo Criança, deu mais ou menos umas 120 horas de pesquisa ali junto com eles e trabalhando com cinema. Que é esse que eu fiquei quase um mês, que quase todo dia eu ia para lá. Eu fiz nessa mesma escola uma oficina de videoclipe, que também resultou num videoclipe que vocês vão ver aqui. Fiz uma oficina no agrupamento de escola Francisco Sanches, que daí era aquela que eu queria estar desde o começo, mas que eu acabei ficando só
16 horas, né? Que é uma oficina que eu chamo uma ação que corta. Então, cada oficina tem um método diferente de se fazer cinema. E daí eu fiz uma oficina com os professores, que foi uma tarde só, chamada Experiência Filme, que era mais para sensibilizar os professores para um olhar para a infância e para um olhar das imagens, né? Tentando, digamos, desformatar um pouco aquela concepção de imagem do cinemão que a gente conhece, né? Isso aqui é uma imagem bonita porque a luz tá boa, o personagem é bonito, sei lá, o cenário tá arrumado. Então tentei bagunçar um pouco desse olhar dos professores. E uma outra oficina que foi a de mini curta-metragem, que daí foi no agrupamento Escolas Francisco Sanches também. E aí desse agrupamento a gente fez um mini curta-metragem, que daí esses dois aqui, tudo é educação, né? Mas esses dois é um pouco fora da pesquisa da infância, né? Então eu acabo usando a perspectiva de pessoas mais velhas fazendo filme, às vezes para comparar, olha como o adulto está chegando, como que o adulto não consegue mais chegar nesse olhar da criança, né? Como que o adulto está formatado para as imagens, né? Por isso que eu brinco de uma nova educação da percepção. Porque as imagens são muito diferentes, as imagens dos adultos e as imagens das crianças, né? Pode mudar. Então, a primeira oficina, que foi essa que eu fiquei um mês, né? Chamei de Filmar em Modo Criança. O método é explorar o modo como as crianças filmam, tentando observar as ações que fogem do cinema sensório-motor, através de uma oficina que abre para liberdades de criação. E a partir dos desdobramentos desses afetos, imagens, histórias, sons e acontecimentos, ou seja, coisas que acontecem no extracampo da oficina, né? Finaliza-se um roteiro e um filme nos moldes tradicionais. Então, esse aqui foi o que aconteceu lá na escola de Autis, né? Que foi a primeira que eu fui. Então, qual foi o resultado? Vários filmes ensaios, ou vários filmes pequenos de processo deles, e um curta-metragem que chama Escola Fantástica. Enquanto a gente estava estudando cinema e eu estava explicando para eles algumas coisas sobre cinema, eles sempre pegavam as câmeras, que eu levei as câmeras do Imago. Nossa, foi uma burocracia também para passar no aeroporto. Eles ficavam filmando os processos, né? Eu dando aula, aí ficava um ali filmando um amigo brincando, enquanto isso a outra também estava desenhando. Então não tinha muito assim uma ideia de vamos ensinar cinema, que é isso que eu não quero, né? E só que no meio desse processo foi surgindo alguns padrões. Então assim, eles sempre queriam filmar o charco da escola, que era um lago que tinha na frente da escola. Eles sempre queriam filmar do lado de fora, eles nunca queriam filmar do lado de dentro. E aí com isso foi nascendo a história, né? Que daí foi a história da Escola Fantástica. Mas o roteiro foi desenvolvido junto com eles. E aí isso resultou no curta. Aí vamos passar? Acho que já tá. Aí, nesses filmes de processo, né? Eles tiveram a possibilidade de assistir. E foram filmes que cada um estava com uma câmera daquelas pequenininhas VHS consigo. E aí dois me provocaram bastante, que eu trouxe aqui, que é o Rapidez e o Afonso e Martim. Isso já é um pouco resultado de pesquisa, né? Mas eu vou passar o filme agora. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Rapidez. É bem rápido. Só que ele fica assim... É só isso, na verdade. Tem áudio. Deve ser um... Bom, vou contando sobre esse filme enquanto isso. Esse filme foi
o segundo dia de aula, né? Que o primeiro eu me apresentei, falei tudo que eu fazia, e daí depois já tive que parar a aula porque eles tinham outra coisa para fazer. Mas enfim, esse foi no segundo dia, que aí eu distribuí a câmera e eu falei, cada um vai filmar um plano da escola que gosta. Aí eles nem sabiam o que era plano direito, cada um entendeu uma coisa, mas também o objetivo não era explicar, né? Eu falei, vocês vão dar ação e corta, foi o que eu falei. O que é plano? É entre uma ação e um corte, né? E aí eles saíram para filmar um monte de coisa. E aí, essa menina Bárbara, que era uma menina muito ativa, assim, ela sempre tinha muita atitude de querer fazer as coisas, mas ela também era um tipo de criança que, quando se decepcionava, chorava muito, né? Então ela se decepcionava, estou dizendo mais ou menos como ela é. E aí ela foi fazer esse filme dizendo que ela queria filmar a escola inteira de uma vez só. Daí eu falei, Bárbara, se vira aí, né? Daí ela falou, mas como que eu faço, professora? Ela não sabia e ficava com dúvida. Daí eu falei, você liga aqui e faz o que você quiser. Era bem assim. E aí ela fez um monte de imagem, e aí no dia que eu fui descarregar as imagens, e ela foi editar o filmezinho dela, ela falou assim pra mim, nossa, professora, mas nossa, essas imagens que eu fiz estão tudo muito bagunçadas. Daí eu falei, mas é assim mesmo, né? Eu falei, você está aprendendo e a escola também é um monte de coisa misturada, né? E aí eu peguei e falei assim para ela, sempre que eu pergunto, né, que tem um método na hora de editar com as crianças, né? Primeiro eu falo que imagem elas querem, qual elas não querem, então tem uma parte que elas excluem do que elas filmaram, e depois que elas juntam as coisas, né, depois elas escolhem a ordem, depois elas juntam. Aí a última pergunta que eu faço, você quer aumentar ou diminuir a velocidade? Né? Aí ela falou assim, pode fazer isso, né? Eles sempre ficam muito felizes com isso. Daí eu falei, pode. Daí ela falou assim, então eu quero muito rápido, muito rápido. Daí eu, sei lá, aumentei 300% o speed, e aí ficou um filme desse. E aí eu falei, qual que é o título do filme então? Ela é Rapidez. Nossa, professora, eu mudei a velocidade do filme e o filme ficou outro filme, né? Então ela entendeu essa coisa da percepção do cinema, né? E ela é um barato, porque assim, era uma das alunas que pedem para a professora dar lição para casa. A professora não quer dar lição, isso que eu falei, eles não desligam da função de aluno. E aí a professora falou, olha, vocês já têm muitas atividades na escola, porque alguns ficam nesse período integral, que daí à tarde tem artes, tem professora de teatro, e outros não. Daí ela falou, então a gente não dá, só dá lição de sexta-feira. Daí ela ficou falando assim, mas quando chegar na outra série, a outra professora dá lição todo dia, como que eu vou acompanhar? Então, assim, é umas coisas avançadas, entre aspas, para a criança, mas mostra muito isso que o Fernando mesmo falava lá nas reuniões do CIEC, que criança que desliga da função do aluno, né, e vai para a função criança, né? Então ela não vai nunca para a função criança, né? Mas ela é muito esperta e faz assim, esse pode pôr o filme agora. Essa é a escola, tá, gente? Pode ver, ela não entrou dentro da escola, foi só a área externa. Foi isso. Agora é o Afonso Martins. Isso daí pode cortar. Provavelmente, o que acontece? Na hora de tirar o som, porque é muito rápido, é muita criança daí para editar junto. O som deve ter ficado jogado para lá da timeline, daí eu exportei rápido e não trouxe o som para perto da rapidez. Gente, nem dá tempo de pensar o som com eles, né? Então pode pôr no próximo, porque nem sei o que tem aí. Vai que tem alguma coisa que eu tô falando com eles que não seja legal. Pode ser Afonso e Martim agora. E esses dois é uma história, gente. Olha lá. Percebe?
Chama charco. É um laguinho, né? Eles amam esse charco. Amam. Tá, agora deixa eu contar esse processo aí. Lembra que eu falei que era só para pegar a câmera e fazer o que eles quiserem? Chegou esse menino Afonso, viu que eu tava com a câmera maior, que era a câmera do Quinolho que eu levo para fazer a parte de só captação do que tá acontecendo, né? Virou para mim e falou assim: professor, eu já sei o que eu quero do meu filme. Aí eu falei o quê? Daí ele falou: eu quero que você filme a gente. Aí ele começou a me pedir. Daí eu falei: ah, é? Daí ele falou: olha, aí ele foi lá no parquinho e falou: eu quero que a câmera pegue daqui até aqui. Aí ele falou: e aí eu e o Martim vamos estar aqui nessa gangorra. Aí depois vamos andar até o balanço, pegar o binóculo e depois você vai até o charco. Daí eu falei: ah, mas você... Aí eu não sabia o que eu fazia, porque não era essa a atividade. A atividade era para ele pegar a câmera pequena e sair filmando o que eles quisessem. E ele me dirigiu, gente. Ele me dirigiu e aí eu fiz o que ele estava pedindo, incorporei, ele escolheu o enquadramento, ele falou ação, vocês viram que no começo ele fala ação? E aí esse menino me deu um trabalho, mas ao mesmo tempo assim, me trouxe vários materiais de pesquisa, porque ele destoava, e ele era uma criança que tinha dificuldade dentro da escola. Entende? E nesse quesito assim, ele organizou amigos. E o Martim era o melhor amigo dele. Só que assim, ele mandava, o Martim fazia. Aí o Martim fazia que ele falava pro Martim que estava errado, o Martim corrigia. Então, da quantidade de takes que tinha que ir, né? E aí, depois que teve esse filme maior, que foi a Escola Fantástica, que foi difícil a gente chegar até esse roteiro final, porque o Martim, ou melhor, porque o Afonso queria muito, muito que tivesse dentro dessa Escola Fantástica uma imagem de, como que fala, de espionagem dentro de uma caverna, e eu não sabia como que colocar essa ideia, assim, loucura dele dentro do filme, né? E o outro também, que era um outro menino, o Martim, o Afonso, né, que o outro era o Tomás, e o Tomás também, ele queria uma perseguição dentro da escola, e ele mesmo disse quais eram as câmeras, e olha, eu quero que filme uma perseguição, o Tomás falou. Né, esses dois que já eram metidos a diretores. Daí eu falei: como que vai ser, né, essa perseguição? Você já pensou, né? Porque pode ser inviável. Eu quero com 2 câmeras. Falei: como? Uma câmera vai filmar a corrida e a outra câmera vai filmar a sensação de quem está fazendo a corrida. E aí eu estava com uma amiga junto comigo, e a Daniela, que ficou 10 dias comigo lá. E ela tinha uma GoPro. Ela falou: eu tenho uma GoPro que eu uso para andar de bicicleta, eu um capacete. Tá aqui. Levamos uma GoPro, capacete lá. Daí ele falou: vê se acha, Tomás, vê se acha que funciona então. Né? Vamos fazer o teste. Daí colocou na cabeça do Martim, que é quem corre. É o Martim que tem que correr. E aí ficou toda aquela imagem, né? E aí eu consegui encaixar essas 2 ideias dele dentro de um roteiro maior, que era um roteiro que foi 2 meninas que desenvolveram, lógico, a sala inteira estava nesse processo criativo. Eu consegui encaixar, porque se eu não colocasse aquela ideia dentro do roteiro, nossa, eles iam ficar tão frustrados. Só que no fim eu acabei frustrando eles mesmo assim, porque o que aconteceu? Eles queriam que eu exportasse só a cena deles de dentro do filme completo, para ficar só para eles. Daí eu falei assim: não pode. Eu falei: o filme é coletivo, é de todo mundo. Porque eu senti assim uma coisa meio que de, não de querer mandar, mas assim, eu não sei como que eu falo nesse aspecto da educação, ainda estou tentando encontrar, mas parecia que eles já estavam mais autônomos, sim, que isso é super bom, mas assim, uma ideia de querer impor a vontade, sabe?
Eu achei que teve uma perspectiva muito de imposição, porque, vamos supor, mesmo nessa relação eu e eles viram que estava todo mundo fazendo a mesma coisa, e um deles chegou e já mandou o que eu tinha que fazer para eles, né? E eu achei assim, estou ainda tentando pensar o que foi isso que aconteceu, se era algo positivo dentro da relação educação-aluno e tal, ou se, lógico, sempre tem positivos e negativos, mas ao mesmo tempo representa muito o tipo de educação que tem em Portugal, que para mim, assim, não sei se a Ali sentiu isso, mas eu senti que existem muita palavra de ordem, né? Você é hora de fazer isso, você não pode fazer aquilo, e então eu percebi que apesar de ter aspectos positivos, eu percebi que tem muita questão do aluno não poder falar, sabe? Percebo que tem isso, porque quando eu e a Daniela estavam lá, eles falavam tudo pra gente, desabafavam tudo, parecia que nós duas eram quase que psicólogas, né? E estava acontecendo um monte de coisa na escola que a gente estava sabendo e nem os professores estavam vendo, mas estava acontecendo. Então, até que ponto você fica cumprindo um cronograma de dizer isso pode, isso é, isso não é, e aí você perde a criança no meio desse cronograma cheio de atividades que eles não têm tempo nem para pensar, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa do Afonso e do Tomás, né? Que será que eles estavam fazendo isso de um aspecto bom, né? Ou seria de uma autonomia? Ou será que também era uma coisa de querer fazer diferente de todas as outras crianças? Ou por ouvir muito lá dentro da escola uma palavra de ordem, você faz assim? Porque ele falava para o Martim, você fica aqui, você fica aqui. Então, assim, eu podia muito bem falar, não, eu fico quando eu quiser. Mas eu não fiz isso, entende? Porque o papel do diretor é assim. Então, ele se assemelhou ao papel do diretor no cinema, né? E aí, será que a direção lá não pega muito no pé dele e agora ele se sentiu com liberdade de ele dirigir? Então, será que agora eu posso dirigir essas pessoas, né? Ou dirigir a escola como eu gostaria que fosse, né? São perguntas, né? Aí você pode passar o curta? Daí esse foi o curta finalizado. E daí vocês vão ver que tem uma proposta de imagem um pouco mais bem elaborada porque eu que operei a câmera. Ó os dois. Tomás, Asa. Uhum.
Essa é a menina do Rapidez. Essa daí. Então, aí, o que acontece? É um filmezinho formatado, que as professoras ficam muito felizes de receber esse filme e passar para as crianças e depois passar no fim do ano. Mas que para mim, o que vale mais é o processo. Então, querendo dizer assim, ficou super legal, mas num sentido de atender a uma questão que a escola pede, né? Então, assim, foi importante para eles ter esse produto finalizado, mas como material de pesquisa eu não uso muito. Eu vou mais usar o que aconteceu no processo, no sentido de essa imagem que faz assim, foi o Afonso que fez, que é a imagem que ele queria que ficasse lá dentro. E a perseguição era a perseguição que o Tomás queria que tivesse. Mas as duas meninas que fecharam o roteiro estavam querendo fazer uma história que a Camila, que é a ginasta, né, ensinasse as meninas a fazerem como fala? Ensinasse a fazer as posições da ginástica olímpica, né? E também essa menina era outra história, gente. Nossa. Às vezes a gente sai de lá e fala assim, nossa, meu Deus, quanta criança com problema. Sem brincadeira. Não, eu tô falando numa perspectiva, porque ela fazia ginástica olímpica todo dia à noite. Ela chegava em casa, ela chegava na escola, dormia. A professora mesmo falou. Já tinha conversado com os pais. Todo mundo na escola reconhecia ela por ser a ginasta. Então já no primeiro dia de aula, falou, olha o que a Camila sabe fazer. E assim, não dava pra saber. Pior de tudo, a menina não comia. Porque ela tinha que perder peso. Então, olha, eu acho que isso meio que denuncia um pouco essa coisa rigorosa da educação e da cultura educacional, não sei se é dos pais, né? Claro que cada caso é um caso. Então tinha esse outro menininho que apareceu, né? Que é é um brasileiro, esse que fala da água do charco. Ele estava sempre com ferida no braço, ficava coçando e ficava com a mão no olho. Acho que eu contei pra você, não falei? Ele ficava com a mão no olho, toda hora na mão no olho, e o olho dele ficava vermelho, né? E aí a gente não sabia o que fazer, porque não conseguia nem prestar atenção, o olho ficava doendo, saindo lágrima, né? Dudu ele chama. E aí eu descobri, pela professora também, que ela falou que ele colocava a mão nos olhos antes de ir para a escola. Que ele não queria ir para a escola, ele colocava a mão no olho antes de ir para a escola. Eu falei, nossa, mas por que? Será que ele não quer estar na escola, né? E aí, lógico, tem um monte de outras coisas, não dá pra gente já ter uma resposta pronta, mas sim, parecia que cada um tinha um problema, sabe? Apesar de serem pequenas pessoas, no sentido de serem crianças, eles tinham problemas que pareciam de adultos, né? E aí tem outros casos também, que uma hora eu sento para conversar. Mas querem falar um pouco sobre essa parte da pesquisa? Só para a gente não acumular também, a gente pode conversar. E um pouco nessa linha que você está dizendo, como que você percebe essa influência desse lugar com as suas experiências aqui brasileiras, crianças, né? Diferença você nota. E você falou da sua pergunta aí no começo, né? Se existe essa outra história, não sei se eu tenho essa pergunta, né? De percepção das imagens, que não há uma outra educação. E você falou das oficinas com professores e também com alunos, como os professores, os alunos já um pouco formatados nesse modo aluno, modo criança, né? Quando estão num contexto que é aluno, não é mais criança, é aluno. E também queria extrapolar um pouco essa pergunta para te ouvir
pensando o que também limita esse professor, talvez. Você conseguiu alcançar um pouco essas outras funções que acabam também limitando porque eu sou professor, eu tenho que ser assim, desse modo, né? Tenho que ser autoritário, não posso permitir. Você narra um episódio quando você voltou, você se permite estar a criança junto com a criança e a professora rapidamente, você bota lá o papel rapidamente, a professora, né, vai dar uma certa ordem. Então, assim, a partir dessa pergunta, vendo essa diferença das crianças daqui, das oficinas, da sua experiência da infância daqui com a infância que você mencionou lá, e a outra, com essa sua pergunta, por que não há uma outra educação? Como é que você percebeu esses professores nesse movimento de, talvez, impossibilidade de promover uma outra educação também? Eu vi que é muito a questão mesmo das demandas institucionais. Eu percebo que eles têm que preencher muitos papéis e tal, assim, e que há sempre alguém que está indo lá supervisionar o trabalho deles. Sempre tem alguém na escola que é da Secretaria de Educação, alguma coisa assim, que aparece lá. E várias coisas que eu conversei com a professora Andréia, que eu percebia que acontecia lá, é que eles também tinham muito pouco tempo para... Não sei se o que a Eliane percebeu quando você foi nas escolas, mas que os professores tinham muito pouco tempo para ficar com os alunos que não fosse, de alguma forma, que fosse ensinando alguma coisa, sabe? Então... eles, principalmente, né, que a coisa do corpo, que é o que eu vou falar um pouco no final, que é uma coisa que a câmera deixa muito claro, né? Quando eu mostro o filme do Afonso, depois mostro da Bárbara, para mim a Bárbara está muito mais na questão do corpo não institucionalizado, apesar dela pedir lição, do que, vamos pôr, o Afonso Martim. De certa forma, o Afonso Martim tem uma coisa mais... um corpo escolar que não se enquadra, mas que na perspectiva da filmagem ele está se enquadrando ali. E aí eu penso nessa questão da educação dos corpos, porque eles chegam lá, André, é assim, eles sentam naquele mesmo lugar, põem as mochilas no mesmo lugar. Eu sei que tem que ter regra, normal, mas aí eles têm que cantar a mesma música todos os dias. Aí já tem, logo que chega, já tem uma assembleia, que é a coordenadora indo lá e falando um monte de coisa, que tem um monte de demanda que eles têm que fazer. As crianças têm muita demanda. E isso a professora até concordou comigo. Ela falou, nossa, eles precisam parar de tantas atividades, né? E aí fica uma coisa em seguida da outra e não tem espaço para o improviso mesmo, sabe? O espaço tanto para o professor improvisar quanto para o improviso das coisas que acontecem, né? E isso tem a ver com o corpo, porque é sempre o corpo, né, gente? É o corpo que tem que ficar naquela situação sentada, que nem a menina na hora que eu passei o filme, que ela estava super cansada, ela deitou e dormiu, né? A Camila, tadinha. E aí a professora Andréia já ficou, Camila, levanta, não sei o quê, né? E aí, mas se for uma atitude espontânea dela ter dormido, sabe? Não estava sendo desrespeitoso comigo. E na outra sala, uma professora, tipo, até corrigiu o que eu escrevi na lousa, sabe? Tipo, eu que estava dando oficina. Ela foi lá e corrigiu o que estava escrito, que era o nome da minha oficina. E é a coisa do controle. É tudo muito sutil, mas... vamos supor, até conversei muito com o Fernando e muito com a professora André, eles não percebem, porque é muito sutil. Entende? Eu não sei se é por causa de com certeza, a minha educação foi diferente, né? Tipo, eu fui formada aqui, mestrado e doutorado com o César, que tem uma perspectiva totalmente diferente de educação e tal. Mas a gente conseguia ver, eu consigo ver o controle nessas linhas aí, sabe? E então, e vendo as crianças pedindo ajuda para mim e para Dani, não para as pessoas e para os professores que estavam ali. Então o Dudu veio e falou, meu olho tá muito ruim, sabe? E então, será que eles viram também a gente como pessoas que eram fora da instituição escola? E daí se sentiram mais à vontade para falar essas coisas, né? Mas eu vejo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque tem muita coisa ainda que eu tô pensando, viu, gente?
principalmente em relação a essa escola. Tá ok? Depois tem mais alguma, não tem? Não, teve essa comparação das crianças daqui com as de lá, né? Acho que seria isso mesmo, porque aqui a gente tem mais espaço para improviso, os professores são mais abertos no sentido de fazer aquilo que também o aluno está propondo, entende? Então essas coisas estão um pouco nessa linha. O aluno tem sempre que levantar a mão para falar. Só que tem momentos, até eu acho que eu fui um pouco extrema nisso, que eu falei pro Fernando, como assim tem que sempre levantar a mão para falar, né? Porque tem momentos que não dá tempo, e aí 2, 3 saem e não fala. E se algum aluno levantou a mão e falou algo que está fora do contexto do que todo mundo está conversando, a professora não briga, mas fala assim, fala de um jeito que isso não pode ser falado nesse momento. Entende? Então, o controle está lá, embora a gente não veja nesse sentido de, todo mundo pode falar se levanta a mão, é porque todos podem, mas o controle está lá, de alguma forma. Fale. Eu já vários trabalhos seus, tem um ponto que sempre me chama a atenção, sabe? A gente pode olhar esses vídeos, ou outros até que crianças menores, pelo olhar do adulto. Tem aquela grama lá, a gente, o adulto, vai olhar aquilo, é um modo diferente de ver a grama. Mas sempre pensando nessas horas, será que isso é importante para a gente de alguma maneira? Será que ela tem consciência do aparato, que é do aparato? Ou qual é a consciência dela do aparato, se isso é uma questão? Porque às vezes ela só está produzindo com aquele aparato de diferentes maneiras. Tá. Quer saber, por exemplo, às vezes ela sabe que aquilo vai registrar, mas talvez ela não esteja exatamente isso, mas se no processo de produzir isso. Ou pode ser que ela nem está pensando na grama, ela só está olhando alguma outra coisa, e a gente está tentando assumir uma intenção. Sim, Chicona. A intenção é essa. Até que ponto você percebe de intenção e de consciência do aparato? Intenção no sentido, às vezes, do instrumento ou não, quando você vê os mais velhos, eles têm uma tendência do tipo deles. Então, acho que nós estamos chamando de mais escolarizado já. Os vilões têm uma ideia de experimentação do espaço, né? Parece que são movimentos diferentes de intenção e consciência. Como você vê isso no seu trabalho, pensando nas diferentes idades? Eu vejo assim que a intenção, com certeza, os mais velhos eles têm mais também essa questão da mídia, né? Acho que eles assistem mais coisas, então eles já têm na cabeça assim, bom, eu vi um filme assim, você está falando de cinema, então eles já comparam e tal. E eles também já tentam, de alguma forma, trazer algo narrativo, mesmo que eles não sejam tipo intencional, a gente percebe que tem aí uma influência da mídia e dessa forma de dizer isso, você está contando uma história, tá? Os mais velhos que eu posso dizer, assim, de 6 para cima. Da idade de 6 para baixo, eu percebo muito que como você disse, é muita experimentação mesmo, e é muito processo e corpo, é muito corpo, tá? Porque parece que eles querem, de alguma forma, filmar algo que não se pode ver em nenhum lugar, e isso eles fazem com o corpo. Então, eles querem ir para o impossível, parece sempre que tem alguma linha que foge totalmente do que é visto e posto, mas sempre tem o elemento do corpo. Eu estou ainda tentando pensar muito nessa questão do elemento do corpo, né? Porque a gente até chama, através o Deleuze fala da imagem em movimento, né? Do livro dele, e fala assim, a cinema é cortes móveis, né? São cortes, plano, cortes de planos que se movem, e você vai juntando. E ele começa a falar que cada um se movimenta também a partir de um corte móvel, né? E realmente, a gente entra aqui na sala, cada um faz uma edição com a cabeça, assim, né? Meio que olha para ali e vai juntando e fazendo um sentido. As crianças, quando elas olham para a coisa, parece que elas ainda não têm a noção que elas são a imagem central. Então, elas misturam tudo, né? Então, eu defendo essa ideia de que quanto menor, há mais variações de cortes móveis. Então, quais são os cortes móveis dos adultos? É aquele... os pés das professoras alinhado,
né? Aqueles enquadramentos, aquilo que liga com alguma coisa que combina com aquela imagem. E quais são os quartos móveis das crianças? Tudo misturado. E o que mais é importante para as crianças? Antes da imagem, o movimento. Então é totalmente diferente, realmente. Assim, essa questão da intencionalidade, eu acho que não tem, porque são exceções. Por isso que eu trouxe esse menino esses dois como uma exceção. Porque a maioria, o movimento nasce antes da própria imagem. Eu tenho muito essa sensação, porque as imagens estão sempre com eles fazendo alguma coisa com o corpo. E o cinema do adulto? Você para a câmera ali e filma. Né? Porque daí você tem tudo sob controle. E eu acho que é uma forma de lidar com as imagens. As imagens, acho que na própria inconsciente deles, ainda não está assim o meu corpo e as imagens separadas, e eu olho para a Jamie, eu enquadro ela só o olho, depois eu acho que isso permite que a gente tenha uma perspectiva muito mais de como que a criança absorve o mundo, como é a percepção da criança, do que como é a intenção. Entende? Então, assim, a percepção dela é isso aqui que a gente está assistindo, a rapidez e tal, não sei o quê. Mas não que ela teve a intenção de que ficasse exatamente assim. E por isso que eu brinco do filme ensaio, porque o filme ensaio é o filme do livro pensar, né? Do livro e o pensamento, no filme ensaio, o pensamento e o ato são ligados. Então não tem separação, porque o adulto não é assim, eu penso, depois eu faço. Não, a criança pensa fazendo. E aí é um pensar com as mãos, né? Aí tem uma ensaísta que chama Agnes Varda, que ela fala que o filme ensaio é um pensar com as mãos. Ela tem até uns movimentos que ela faz, mas aí é tudo intencional, né? E é incrível, que ela filma a própria mão dela e ela realmente brinca com um monte de movimentos, né? E então, quanto mais preparação a gente tem, que nesse daí, roteiro, não sei o que, mais a gente está se distanciando da forma mais natural, não vou falar pura, né? Mas da forma mais natural da criança perceber o mundo. E eu, assim, no começo da minha pesquisa eu também ficava muito com essa coisa da intenção, né? E depois eu larguei mão, sabe? Então, por isso que eu falei, o Escola Fantástica é que menos me interessa. Eu gosto desses filmes que nem eles sabem o que eles fizeram. A hora que eles fazem, que eles realmente percebem que foi feito, sabe? E aí é isso. E aí, assim, o cinema não é uma linguagem, né, gente? A gente acha que mas linguagem tem estrutura, interpretação. Cinema é isso aqui, né? É como se fosse um dispositivo que você faz assim e quando você vê, você... Mas ainda, se você for pensar, não é linguagem. Ele não tem uma estrutura, uma comunicação nítida, entende? Ele não é, ele é isso aqui. Oi, Jamie, é isso aqui, sabe? E aí, a partir desse dispositivo, dispara um monte de coisa. Pois não? Eu estou atento com a pergunta que a Andrea fez. Talvez a comparação entre as crianças brasileiras e as crianças portuguesas. Eu penso que a dada altura houve um choque cultural no modo com que a pesquisadora percebia a realidade das crianças portuguesas e como é que as portuguesas percebiam. Porque tem muito a ver com aquilo que é conceito do público. Com certeza. Acaba por ser uma lente através da forma do público. Dessa forma, nós vemos o mundo a partir da nossa realidade cultural, temos a propensão de muitas vezes julgarmos a realidade dos outros como a nossa realidade. Perfeito. Por isso é que nós vamos continuar, ou vamos catalogar algumas realidades como absurdas, nós estamos a ver isso como a nosso contexto. Com certeza. Eu vivi 2 anos, bem, foi 3 anos em Portugal, e eu vi que é um conjunto de disciplinas em Portugal que responde a um determinado interesse da classe no poder. Então, a crítica de expectação que tem um caráter classista acaba por ser mais decisiva em Portugal. Esse conjunto de disciplinas acaba por quê? Por dar a entender que todo mundo, quando se comporta na escola, ou desse conjunto de disciplinas, é por isso que eles não podem falar sem antes colocar no dedo do ar. Disciplina. Isso. E o português faz nada rigoroso nesse aspecto, em tudo que ele faz. Você que a dada altura, a professora viu que você escreveu alguma coisa, foi lá e fez uma correção de eles têm esse caráter. Porque eles não têm que ouvir tudo aquilo que eles querem seguir. Então, pensa a questão da autoridade e olhar o outro com a negação do erro.
Você falou, nós percebemos nossa sensibilidade e percebemos que existem diferenças e que nós devemos sempre ter algum cuidado ao nos relacionarmos com a diferença. Claro. Vai surgir dessa forma de nós olharmos para o outro como alguém que falta por princípio da sua, etc. Você a dona Lura, a Cláudia, não sabe o tipo de educação é essa? Por que elas são assim? O português, não determinado comportamento que a dona Lura nem estudou uma determinada disciplina. Olha a criança, por exemplo, não queria aula e começa a colocar os dedos nos olhos. Sei muito disso, não queria, não tem. Não insiste, não insiste. E como quando dá outra alternativa, ele começa a faltar com determinados comportamentos para ver se ela seja dispensada para cá. Então tem esse aspecto desse choque cultural. Eu acho que foi um choque cultural. Tem mais coisas, viu, gente? Ainda tem tempo, né? Eu acho que teve esse choque cultural. Fica à vontade. Claro. Eu acho que esse novo emprego seria para dar a entender como é que as outras crianças se conseguem. São diferentes da questão. Não, sim, tem muita coisa que escapa, né, nessa coisa de a gente até pensar a pesquisa no sentido de comparação, né? Então, até se de alguma forma eu fiquei muito afetada, né? Então, acho que foi um choque cultural. O choque cultural acho que mobiliza isso no corpo, no nosso corpo, né? Mas é difícil de falar o que é certo e o que é errado, né? Então, julgar, né? Então, acho que como o Roger mesmo sempre aborda com a gente, né? Até que ponto isso afirma um modo de educação ou isso afirma uma educação potente, né? Nesse jogo, o que se afirma aí, né? O que você consegue resultar desse tipo de educação? Como que vão ser essas pessoas futuramente, né? E eu acho que daí a gente consegue compor e visualizar que a gente também tem que aprender e eles com a gente também. Então, por isso que é legal essa troca, que a gente tem que cada vez mais fazer essa troca cultural, né? No começo eu fiquei bem revoltada, né? Aí depois eu comecei a também pensar de uma outra forma, né? Eu falei, é o modo deles, né? O que eu puder acolher as crianças eu vou acolher, porque também é meu modo, né? E assim foi do jeito que tinha que ser. Então foi um aprendizado muito bom. E aí acho que é isso. Mas é legal você falar isso, porque não dá para você julgar. Não dá. Realmente não dá. Então é completamente... Tipo, a educação na mestrado e doutorado na educação que eu fiz com o César, vamos supor, esse modo mesmo de filmar foi ele que propôs, que é uma ideia de ação câmera-luz. Então, você não precisa nem ter uma ideia, você sai filmando. Então, é realmente, assim, um pensamento bem anarquista, né? E aí eu chego com isso, as professoras querem que eu faça um filme, aí eu preciso fazer um filme também, né? Então, tem muita coisa aí que eu acho que desperta, né? Acho que o trabalho é potente porque vai despertando essas perguntas, né? E aí depois, então, com essa coisa da percepção, né? Que vamos tentar ver a percepção das crianças, então, né? Aí daí pode mudar. Eu desenvolvi uma outra oficina, chama Oficina de Videoclipe. Porque eu estava também muito presa com essa coisa, eu preciso ficar um tempão com os alunos. Falei, não preciso ficar um tempão, eu preciso de alguma forma ser criativa, inventiva e fazer coisas que sejam, de certa forma, rápidas, instigue elas a realmente descobrirem como que é o funcionamento aí da câmera, né, a fazer, e que eu consiga um material para minha pesquisa, né? Daí essa professora falou, a gente tem só 2 dias nessa mesma escola em Otis. Ela quis também, porque daí o cinema chegou na escola, é diferente, né? Ela quis também, mas ela já chegou e falou, olha, só que eu só tenho 2 dias e vai ser assim, que daí foi essa que corrigiu, que estava escrito na lousa, né? Daí eu falei, então vamos fazer uma oficina de videoclipe. Ela, nossa, que legal, que ideia boa, mas como que é isso? Daí na minha cabeça eu falei assim, eu já tinha feito isso uma vez, né? Vou trazer as câmeras, vou explicar um pouco para as crianças sobre luz, até levei a luz, né? Brinquei um pouco com a iluminação com elas, mas enfim, elas nem usaram. Usaram a luz para outra coisa. E aí eu falei, eu vou trazer essas câmeras, e aí antes delas fazerem essa atividade de filmar, elas vão fazer uma atividade com o corpo. Daí eu aproveitei a minha amiga a Daniela, que estava lá, trabalha com biodança.
Foi uma coisa que aconteceu, né? Mas que deu super certo. Falei, ela vai fazer um aquecimento, as crianças vão soltar o corpo, e depois as crianças e os professores vão dançar uma música, e depois as crianças e os professores vão, como que fala? Vão filmar essa dança dançando. E aí quando eu fazer assim, é para mudar a câmera e dar para os outros. E vocês vão ficar filmando enquanto dança. E aí depois disso daí eu vou pegar essa música e vou trazer o material e vocês vão pegar esse material, juntar e fazer um videoclipe dessa música. Aí, nossa, foi a coisa mais legal que eu fiz, porque assim, eu consegui de certa forma essas imagens mais não tão sensório-motoras, né, que a gente fala, o cinema é causa e efeito, é sensório-motor, porque ele fala, olha, vou filmar a Andréia aqui olhando para lá, porque no próximo plano o outro vai estar olhando para cá. Então não tem elaboração, é só percepção. Eles filmando aquilo é só percepção. Então vocês vão ver que todas as imagens são estranhas e era isso que eu queria, sabe? Eu queria que de alguma forma, nessa oficina, viu? Mas que de alguma forma eles pudessem usar o corpo filmando, que é o que as crianças fazem que eu acho mais legal. Que não formata, né? Como geralmente a educação acaba em algumas medidas nos formatando, né? E aí, então, como resultado, eu consegui esse videoclipe e também consegui vídeos que desenquadram a escola, que pensam a mobilidade e a imobilidade dos corpos da infância, né? Que tem a ver com esses cortes móveis que eu falei para vocês. Quer passar para mim o videoclipe, por favor? E aí a música foi brasileira, né? Uhum. A luz. Então, e aí mas foi muito difícil soltar esses corpos. Nossa, foi muito difícil. E aí também eles que editaram, né, junto comigo. E aí eu não queria muito ensinar, né, tipo assim, isso aqui é um corte invisível, que é quando um plano começa a casar tão bem com o outro que parece que nem tem uma transição, né? Isso é um corte invisível. Eu nem tentei nem falar muito assim, não, esse é o jeito certo de fazer o corte, mas eu percebi que quando o corte ficava invisível, que é esse momento que a sincronia entre um plano e o outro é tão bem feita, a ligação é tão bem feita que parece tudo que é a mesma coisa, né? Você não enxerga um pulo, né? Que daí quando você enxerga o pulo é o jump cut que a gente fala, né? E aí quando acontecia essa coisa do raccord, dessa ligação dar certinho, as crianças, isso é cinema, isso é cinema. Eles falavam isso, gente. Então eu falava assim, mas como assim? Porque acho que eles percebiam que de algum modo não era como qualquer outra imagem que eles saíam filmando. Que tinha alguma técnica aí. E Aquele momento que vai no slow. Eles pediram slow, né? Eles pediram? Eles pediram. E aí tudo que acho que é o extraordinário, né? Então a hora que a coisa acontecia de uma forma que isso é cinema. Então eles conheciam que aquilo era diferente de qualquer vídeo. Ela tá chorando de rir. Entende? Olha. Então tem uns pequenos Scorseses aí no meio. E aí, então, enfim, foi isso. E daí ainda tem mais, né? Aí eu coloquei, aqui são as imagens das professoras.
Olha que lindas imagens. Não tô falando, não vou julgar, mas assim, eu também faço imagem assim, né, como eu sou formatada. E teve uma experiência que a gente viveu aqui também numa escola com o César, que a gente daí fez com as professoras exatamente o mesmo tipo de oficina e com os alunos o mesmo tipo de oficina. E aí a gente pensava, nossa, quem que é mais criança, né? Entre aspas, a criança, como a gente fala, fulano é criança, no sentido estereotipado, né? O vídeo das crianças pareciam filmes de crianças, porque era tudo fofinho, sabe? Então assim, eu tô estereotipando até sendo um pouco preconceituosa, assim, mas brincando. E a das crianças era o quê? Era experimentalismo, era música de rock. Professora, meu pai me gravou isso aqui, põe no filme, sabe? E isso a gente vai cada vez mais no mundo adulto, formatando as coisas e preparando. Tudo tem que ter uma preparação, né? Isso o César discute muito. Tudo é feito para alguma coisa, né? E a gente vai acabar limando essa espontaneidade. Então, você está fazendo essa apresentação, mas para onde? Para o SMEM. Quem vai estar no SMEM? Assim, assim, assado. Aí já um monte de coisa que já não ia colocar, não pôs. Mas eu estou tentando ser assim trazer o mais possível assim, a experiência que eu vivi. Então, aí eu coloquei cultura educacional, né? Então, resultados da pesquisa e pontos de partida, porque eu acho que tudo vai abrindo muito, né? Elas pedem para falar, como o Ezequiel já falou. As crianças não se desligam dessa questão da função de ser aluno. A Bárbara não foi a primeira que pediu lição, outras também pediram. Quando alguém vai lá, algum professor vai lá, que nem o professor de teatro, foi fazer uma atividade, mas a atividade não ficou como eles entendiam que o teatro era para ser. Eles já vão falar, isso aqui não está sendo como o teatro é. Ou então, nessas atividades da tarde, eles se sentem tão livres, porque eu acho que é um momento que eles estão fora dessa ideia do professor tradicional e tal, que eles até falam para os professores o que deve ser feito. Porque além do Afonso ter falado para mim o que eu devia fazer, ele chegou para a professora de teatro e falou assim, viu, professora, que isso foi uma outra coisa, que ninguém da escola deu bola porque ele falou, mas ele falou assim, professor de teatro, não, os alunos não podem correr aqui. E a professora de teatro não fez nada, e eu só observando. E aí, de novo, ele falou, a professora de teatro botou ele de castigo, tirou ele da roda que estava brincando. E aí, o que aconteceu, gente? Nossa, o dia foi incrível, porque olha como as coisas são. 2 crianças caíram. E aí as crianças foram chorando, uma tudo ralada, outra roxa. Professora, caiu, não sei o que lá. Aí depois, quando eu estava voltando de carona com a Andréia, eu falei, Andréia, elas escorregaram, porque o Afonso estava falando que não podia brincar ali, porque tinha chovido e o chão estava molhado. E a professora não quis ouvir ele. Então, e ele é muito cuidadoso. Uma outra vez também ele observava muito, porque uma vez ele cuidou do menino para ele não cair no charco. Ele quase chorou porque o amigo estava comigo atrás das câmeras. E ele falava, o charco não pode chegar perto, porque pode cair. E, enfim, mas eu mudei de assunto. Mas você entende, assim, que essa coisa do cuidado eles têm um com o outro, sabe? Isso eu percebi, as crianças com as crianças. E o coitado do Afonso, no fim das contas, né? Ele estava só falando a verdade e ainda ficou de castigo. E aí, então, a relação professor e aluno, eu achei muito hierarquizada, né? No sentido de, o momento de fazer isso, existe essa distância, né? Não estão com a criança, existe essa distância de agora você faz assim, depois você faz assado. E são coisas, descobertas que eu estou tendo. Se você puder mudar... E aí eles editando o videoclipe, né? Aí, daí em relação ao cinema e educação, né? O que eu falei para vocês, né? Que as crianças se movimentam em outros tipos de cortes móveis, que por isso que as imagens deles deslocam a percepção do adulto, né? Então é o modo como eles apreendem a imagem é diferente do modo como a gente aprende a imagem. Aí tem todo um conceito de que é cortes móveis, que é cortes imóveis, lá na imagem em movimento do Deleuze. Que, nossa, eu demorei tanto para entender esse conceito, mas depois, se vocês quiserem, eu explico. Vocês sabem, umas 2 horas eu consigo me fazer entender. E aí, a outra coisa é, uma nova educação da percepção só é possível se você tiver uma nova educação dos corpos.
que é uma coisa que para mim é um ponto de partida. Será que é, né? Eu penso que é, né? Eu só acho que talvez não seja a palavra certa, né? Até arriscaria agora. Mas será que uma nova educação da percepção é possível como a nova educação dos corpos? Justamente porque se a gente vê o mundo de uma forma tão formatada e tão cada coisa no seu lugar, e a infância vê de outro modo, que a gente consegue perceber isso a partir das imagens, talvez os adultos tenham que começar a fazer filmes que nem as crianças fazem. Tanto é que eu escrevi agora no Seminário do Imago uma oficina que chama Cortar a Ação. Que o que vai acontecer? Vai ser uma oficina de videoclipe, os adultos, os professores vão dançar, e aí eles vão dançar até ficar tonto, não é bem nessa intenção, mas eles vão dançar e vão fazer atividades de biodança, e daí depois eles vão sair fazendo essas imagens, que são imagens que não são imagens sensório-motoras. Né? E isso numa sensação de tentar... eu sei que a gente nunca vai chegar nessa questão da infância de novo, mas de uma certa forma num jogo de tentar desestabilizar o nosso corpo para entender o corpo da criança. Porque vocês já perceberam que assim, ó, a gente não pode deixar as coisas cair, né? Você percebe que assim? O César até falava, nossa, me estranha quando uma criança quando eu levo os tablets e levo as coisas e nenhuma criança quebra nada. Ele falou, me estranha muito isso, eu fico preocupado. Eu falei, mas por que ele fica preocupado, né? Mas é verdade, é porque a gente não quer que as coisas saiam do controle. Então tem uma certa obsessão, eu acho, que é importante a disciplina dessa questão que o Ezequias falou. Mas ele está perdendo as crianças nessas coisas, sabe? Então eu consigo ver muito isso. Quando que o adulto consegue estar né? Se afetar pela infância e vamos lá brincar, que nem a última coisa que eu vou falar, prometo. Eu estava lá no primeiro dia, daí teve a assembleia dos alunos, e aí a mulher estava lá falando, aquela mesma que fez assim, né? Que apagou, corrigiu o que tinha escrito na lousa, né? Estava sentada, estava super bonita a escola, porque eles tinham voltado ali, aquela hora do trabalho de escola não, das férias, né? E aí eles se sentaram e tal, e nas mesinhas tinha um monte de coração escrito palavras bonitas. E aí no momento que ela estava falando e tal, e a gente estava ali sentada, eu sentei nas cadeirinhas, eu comia junto com elas nas cadeirinhas. Eu peguei um bilhetinho e fiz assim, ó, colei aqui. E aí a menina olhou, achou super legal, né? Mas não queria dizer que não estava prestando atenção na assembleia. Ela pegou e colou também, quando viu a outra, colou também, né? Foi uma forma de eu me enturmar, sei lá. Eu falei, eu preciso de alguma forma entrar nesse mundo da infância de novo, né? Aí veio a mulher, pegou e arrancou assim, isso aqui é para ficar aqui. E no fim, todos os papelzinhos foram jogados fora. Então, eu achei assim, de certa forma, tudo bem, realmente, não era hora de brincar, né? Mas é isso, será que não tem uma ideia de improviso aí que a arte precisa trazer? Né? Uma ideia de improviso até nos aprendizados? Porque eu defendo muito isso. E aí, gente, aí muda o próximo. Eu trouxe bastidores aí. Vocês querem ver ou dá tempo, será? Essa aqui é a menininha que quis desenhar o storyboard do roteiro Escola Fantástica e ela que pensou em como ia ser o... Tá ligando aí? Esse é um papel que a minha amiga escreveu todas as ideias que eles tiveram.
É brasileira essa menina. Tinha bastante brasileira aí. Tava difícil de entender. A metalinguagem. Eles estavam na dúvida se eles gravavam a ideia de cada um ou uma ideia só. Né? Aí ela teve a ideia de querer juntar tudo, aí, mas é mais ou menos como a gente foi assim, como foi esse brainstorm, né? Assim, coisa de criança, até a linguagem eu falei. E esse aí é o Tomás, falando como ele queria a cena. Olha lá, ele tá falando que eles vão estar ali. É tudo da cabeça. Eu só fiz o que ele mandou, gente. Muito bem, obrigada. Foi um mero instrumento. Agora, ó, o Afonso. Ele que quis que eu filmasse ele assim, vindo de lá de longe. Acabou, né? Ele falou assim, eu quero que o Martim venha de paraquedas e pule. Ele falou isso, porque a primeira ideia era essa, o Martins saltando de paraquedas e chegando na escola. Aí eu falei, mas como, Afonso, que eu vou fazer isso? Eu já sei, nós vamos pegar uma escada, o Martins vai ficar em cima da escada. Ele já sabia, gente, era incrível. Como que ele sabia como que ia ser que ser? Então, mas é isso, é corpo. Você viu, eles pensam antes no movimento, antes até do como que a imagem, qual que é a imagem que eles querem ser. Então, eu acho que tem muita influência assim, da televisão também, né? Então, é isso. Ah, isso daqui acho que não vai dar tempo de explicar. Eu estava tentando explicar essa questão do extracampo e dos cortes móveis. Ah, eu acho que é meu despertador. Desculpa, gente. Então, aí... o que eu fiz uma apresentação no CIEC, né? E aí, esse é o slide de uma das apresentações deles. Que eu estou explicando o que é o extracampo. Então, o que eu pensei, né? Que na minha tese eu trabalho com essa coisa do extracampo e eu falo que são linhas de errância, que é tudo que não está fora do campo, né? Fora desse enquadramento.
E aí lá no CIEC, quando eu estava apresentando, eu falei, então vamos tentar trabalhar com extracampo, né? Daí eu sugeri para vocês, se você puder mudar. Aí, o que era, tipo, para mim isso é uma atividade de filosofia, né? E até conceitualizo um pouco isso. Que seria uma ideia assim, estamos aqui, se a gente fosse pensar qual é a cena aqui, o que a cena seria onde está o azul, o que iria nesse enquadramento azul. Interna, sala, dia, tá? E aí seriam todas as outras coisas que não estão dentro desse campo, né? Que seria o extracampo. E aí eu ia convidar vocês a habitar algum desses espaços que estariam no extracampo. Então é uma coisa, um devaneio que eu tive, gente. Eu tenho os devaneios e eu trago para as pessoas acharem que eu sou louca. Então, tipo assim, vamos supor, ninguém precisa pedir para falar. E é só falar, tá? Que lugar que queria ficar de todos esses quadros que estão fora desse campo azul? Você quer o verde, que é na água? Tá, aí... Tá, e daí você tem que me falar o que você está pensando que foge totalmente do contexto da cena principal. Você não está dentro da cena? Dentro do quadro azul? Só que o que você está pensando está fora da cena. E aí, que provavelmente você escolheu aquilo lá porque tem alguma coisa a ver com o que você está pensando. Pode não ter nada a ver com a palestra. Então isso para mim já é extracampo. Tá? E aí você vai me falar e eu vou escrever aqui. Entendeu? Então é uma atividade de imaginação. Aí você pode falar assim, não, eu quero habitar aquele espaço. E aí você vai dizer assim, o que você está pensando. Pode ser uma coisa que não tem nada a ver. Entende? O extracampo são as coisas que acontecem aqui, mas ninguém está vendo e ninguém está ouvindo. Então pode ser o pensamento das pessoas, pode ser o passarinho que está piando lá do outro lado. Então eu estou tentando explicar como que é esse extracampo e a gente fazer essa atividade de colocar o extracampo desse acontecimento que é interna, sala, dia, que é como se isso aqui fosse a cena final. E aí você diz, Jamie, você quer estar na água? Ah, você quer estar na água? O que você quer falar? Quer pensar? Muito bom! Então, daí eu tenho que escrever ali. Será que eu consigo? É um jogo, né? Mas aí seria isso, gente. Daí outra pessoa queria ficar em outro lugar? Que não fosse na sala de aula? Aqui no anfiteatro? Além da piscina? Vai, mais um. Você, Lucas. Onde você queria ficar? No triângulo? O que você está pensando? Então é isso. Eu vou lá e eu gosto de triângulo. Então tudo isso foi possível por causa da cena que a gente está vivendo aqui. Então a gente não está vendo e nem ouvindo, mas agora a gente está vendo e ouvindo. É uma coisa meio que da cognição, né? Então, se a gente for pensar nessa questão da cognição, que até foi uma professora lá de Portugal, que na verdade ela estava trabalhando numa universidade de Santiago de Compostela, mas ela é brasileira, ela estava em Portugal. E ela falou para mim que a minha pesquisa, né, que a hora que eu apresentei esses slides explicando extracampo, ela falou que a minha pesquisa tinha muito a ver com lógica. Ela falou, isso aí é da lógica, isso que você está fazendo tem a ver com lógica. Aí eu falei, eu trago meus devaneios e a pessoa fala que eu... E aí ela até me sugeriu um livro que chama Arquitetura da Cognição. Deve ser facílimo. Mas aí encerro aqui e a gente pode falar mais coisas, se vocês quiserem. Ou então, se não tiver nada para falar, a gente pode ver o filme dos adolescentes. Que só tem 1 minuto e meio. Acho que não dá, são 3,5. Três e meia. Bom, podem falar o que vocês quiserem, gente. Fiquem à vontade. Obrigada! Obrigada! Então, são muita coisa. Eu acompanho já a sua pesquisa com
filmado, tem tudo, e me faz pensar essa última cena final, me faz sentir o quanto a gente na sala de aula está cheia disso. Pessoas, crianças olhando para a janela e imaginando milhares de coisas, o professor tentando fazer a lição e milhares de pessoas viajando a milhares de velocidades e coisas. Então, para mim tem muito assim, um convite a filosofar, mas também um convite para pensar que nós professores o tempo todo estamos vivendo na improvisação. Sim. Teatro, para mim eu chamo isso de improvisação do teatro, porque não repete. É bem. Repete a cena. No cinema você pode repetir. Então, isso como uma ideia aqui desse devaneio. Obrigada. Eu escrevi muita coisa, pensei muita coisa, eu queria que você tentasse aí comigo articular. Você fala de uma coisa que é o campo do sensível e fala dele como a expressão do cinema. Mas eu vejo também uma pesquisadora que se resiste à formatação do cinema. Porque a formatação, ou seja, é permeada no cinema, mas em suas falas também está muito formatada pela linguagem do cinema, pelas coisas que você quer fazer. Aí, por exemplo, você fala aqui a comparação entre, ou seja, a Cláudia não é uma adulta, você é uma adulta. Então, como pode pensar esses desdobramentos da percepção quando você também vê esses desdobramentos como uma adulta, que também está formatada? Quanto não está contaminado isso que a criança faz por uma percepção de adulta totalmente formatada? Então isso me faz pensar, será que a gente perdeu a espontaneidade, o improviso? Quando é a hora de brincar na escola? Quando é a hora de brincar na parte assim, de fazer uma aula? Fiquei pensando um pouco isso. É possível a formatação desligar? Você pode desligar a formatação? Então, foram coisas assim que ficou desse seminário. Obrigada. Que pensas? Eu acho que, com certeza, essa coisa, eu tô no corpo do adulto, então eu fiz essa apresentação muito louca, mas num corpo de adulto. Então, com certeza, eu tô vendo que é diferente, porque é diferente do que eu faço como adulto. E eu lembro de uma experiência que eu tive na escola, que me marcou muito, né, que, assim, como que você se vê fora do teu corpo? É difícil, né? Não tem como. Só que eu fiz uma experiência que eu brinquei com eles, que eles estavam fazendo um vídeo, eles estavam filmando várias coisas, eu falei assim, agora vocês vão fazer um vídeo autópsia. Professora, mas o que é autópsia? Eu não expliquei o que era exatamente. Eu falei, eu vou deitar no chão e vocês só vão tirar foto do meu corpo. Né? E aí eles começaram a tirar várias fotos do meu corpo. E assim, eu tava olhando, eu fiquei olhando aquelas fotos, eu nunca tinha me visto daquele jeito. E aí eu falei, nossa, agora eu estou vendo como me olham, como é um olhar de criança sobre quem eu sou. Daí eu fiquei pensando, será que esse não seria o meu olhar infantil sobre eu mesma, sabe? Eu tentei descolar. E aí, essa coisa tão louca, porque não tem como. Eu acho que é nessa atividade de invenção, e por isso que a arte é tão potente, eu acho que é na atividade de invenção e da arte que a gente consegue ocupar outros corpos e descobrir outros corpos no nosso próprio corpo. Então, a gente também tem um corpo criança, é que a gente não está fazendo esse corpo ser corpo criança. Sei lá, tô indo no devaneio junto. Depois da 10/9, a relação racial, a gente tem visto muito alguns estudos falando de valores civilizatórios afro-brasileiros, que tem uma referência nesse sentido, e a gente percebe o quanto em outras culturas a corporeidade é diferente, a oralidade é diferente, como a gente rituais, então outras coisas que a gente perde na escola, né? Nessa escola que a gente vive. Eu acho que você trouxe algumas perguntas que me fizeram pensar um pouco sobre isso. Que no fundo a gente parece que tem esse modo mesmo. Agora eu sou a Andréia, até outro dia eu brinquei, não sei se eu podia estar aí, mas ela estava aqui de coordenadora do curso.
desempenha papéis e funções e qual é a carga que a gente carrega em cada uma delas, né? E como o nosso corpo, especialmente no âmbito acadêmico, é um corpo esse, né? Sentado, parado, pedindo para falar, então... E a própria intuição, que também é presente na matemática, a gente também deixa ela secundária, né? Esse lugar mais intuitivo, ou fazendo, ou sentindo, ou percebendo, a gente terror. Eu acho que até é uma forma de levar a vida, né? Que nem a primeira vez que eu cheguei na pesquisa de campo na escola lá em Piracicaba, pesquisa do doutorado, o que eu vi? Um menino brincando de cabeleireiro com o outro. E, gente, que coisa linda. A criança estava sentada num banquinho e o outro estava jogando água, penteando o cabelo dele, e a água caindo, e aí rindo. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que consegue descolar do que é real, né? A gente não tem mais essa coisa de inventar outra coisa. A gente é aquilo e pronto. E aí eu falei, nossa, olha, o menino, ele é cabeleireiro mesmo, ele tá ali na pessoa cabeleireiro e o outro está sendo o cliente dele e eles estão naquela personificação, então eles estão podendo ser outros corpos. A gente não, cada vez a gente tem que ser a mesma coisa sempre, né? Então, e lógico que isso daí também vai em várias dinâmicas, a gente sabe que ocupar um lugar ou ter um corpo, né? Esses dias eu estava lendo e me informando sobre essa questão também da representatividade, da branquitude, e isso tudo carrega uma história, né? E a gente não sabe que não é uma coisa que você descola, mas tem que ter na escola espaço para invenção, né? E eu acho que é um pouco essa discussão, né? Gente, eu acho que... Quer alguém mais? Quer falar? Pode falar. Não, fica... Adorei. Para mim, então, a questão do trabalho muito legal. Eu adoro a pessoa que agora todos os indicados a voz. Que da hora. Gostaria de saber, sempre quando você fala sobre filme e cinema, eu sempre fazer essa pergunta e sempre muito falar, talvez não seja um momento melhor para falar, mas eu achei interessante. Eu queria saber de possibilidades. Como eu poderia trabalhar cinema em locais onde não chega o cinema? Como, por exemplo, para pessoas com vulnerabilidade econômica, social. Teria como? De que forma? Por exemplo, pessoas que não têm celular, pessoas que veem, por exemplo, lucros de bilhões dos cinemas, ou veem que precisa de algumas tecnologias que nunca tiveram acesso. Há possibilidade de fazer? Pode ser, mas é muito difícil. Se você tem alguma possibilidade, De nada, obrigada. Então, agora tem uma exigência até que tem em todos os editais, que são as contrapartidas, né? Então, mesmo que o seu projeto não seja para fazer um filme, não seja exatamente voltado para uma oficina de cinema, você precisa obrigatoriamente 20% do seu orçamento ser voltado para alguma coisa social. Né? Então, é uma maneira do cinema também estar nesses outros espaços. E agora, com esses novos editais aí, o pessoal tem bolado muitos outros tipos de formas do cinema estar nesses lugares. E eu acho que, assim, a questão da câmera e tal não é um impedimento, porque, como eu estava dizendo, o cinema é isso aqui, ó. Eu posso fazer um monte de atividade de cinema sem uma câmera. E lógico que se você tem um apoio, né, que no Olho desenhou agora um projeto para tentar concorrer, que são 4 núcleos, chama Janelas Periféricas, que é levar cinema para a periferia. Né? E aí também é tentar voltar essas ações para esses espaços. Então, hoje em dia eu sei que é minoria, né, que eu conheço, que no Olho conheço também o projeto Inventar com a Diferença, que é da UF, que é Cinema e Direitos Humanos, que inclusive eles conseguiram uma verba muito maior e que eles vão em vários espaços da periferia e fazem muitos filmes, tudo com essa área de locais que não recebem muita cultura e muitos incentivos, isso. Mas isso daí é uma coisa que está mudando, né? Porque é difícil também se obrigar uma pessoa que tem um projeto X a fazer 2 projetos em um para poder fazer uma contrapartida em tal lugar.
né? O melhor é você fazer um projeto inteiro para aquele tipo de coisa e voltada para aquele tipo. E aí, por o cinema ter essa bancada aí de muita tecnologia, fazer cinema é muito caro, quem é da educação e estuda mesmo cinema e está trabalhando com isso, vê que não é assim, sabe? Vê que graças a Deus isso mudou. Então, uma câmera de celular, eu sei que assim, não posso generalizar e falar que todo mundo tem, mas você consegue, sei lá, emprestado de um tio, né? Eu estava num festival de cinema agora que as professoras estavam falando, mas os alunos não têm recurso para fazer filme com celular e fazer coisas de cinema na escola. Eu falei, então fala para eles trazerem fotografia. Com fotografia você faz atividades de montagem. Você explora isso. Então, eu sei que não é o ideal, né? O ideal é que todos tenham esse aparato técnico, além do aparato teórico, da experiência dos professores e tal. Mas a coisa acho que está se expandindo, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas nesse sentido de que cada vez mais tem dentro do cinema pessoas querendo trabalhar mais com esse processo e não tanto vou ser cineasta e ganhar festival de Cannes. Até acho estranho quando fala, venceu 2 vezes o festival de Cannes. Acho estranho porque a gente fez o filme com rifa. A gente tinha equipamento, mas todo mundo trabalhou voluntário. Sabe, eu penso assim, nossa, mal saber os perrengues que eu passei, sabe? Quase que as personagens, quase que pegou fogo na protagonista, quase que um caiu do não sei o que lá, e ninguém tinha seguro de vida, sabe? Tudo bem, chegou onde tinha que chegar, porque a gente chegou no limite da coisa, eu acho. Eu que agradeço. Não sei se você quer dar ainda algum outro recado complementar com relação ao documentário dos 40 anos, se tem ainda tempo, porque como talvez nem todo mundo estivesse aqui, nem todo mundo esteve aqui na semana passada, quando a gente comentou, né? Então, a gente agora, para o evento de 40 anos, a Cláudia está fazendo essa produção, que é um documentário dos 40 anos, e aí não sei se ainda dá tempo, enfim, se alguém não sabe, quiser ficar sabendo, quiser de alguma maneira participar, falar com ela. Isso. Agradecer você ter preparado o seu tempo para estar aqui. Semana Muito obrigada. A gente tem o Edwin, que vai falar da experiência dele na Alemanha, então a gente não vai divulgar. Na outra semana a gente também já está agendado que é a comissão do PPG 40, porque temos um evento para acontecer, então a gente vai ter o horário destinado a isso. E agradecer isso. Eu que agradeço, gente. Obrigada.